Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, hoje eu vou comentar aqui o capítulo todo comentado de um importante capítulo de um livro da Bíblia, que é o livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, que tem uma informação fortíssima aqui, tá, meus amados irmãos? E esse também foi sugestão da minha irmã Soraya, que está lendo Bíblia direto, tá? E o pastor Elvo já tinha pregado isso na Igreja Cristã Voz da Verdade, alguns de vocês que são do canal da igreja também devem ter escutado, mas às vezes grandes revelações se perdem no esquecimento. Então tem coisas como são atuais e são conselhos de ouro, de vez em quando é bom dar uma revisitada, meus amados irmãos, para que você não perca a sua fé e o entendimento da verdadeira palavra. Quem dera, né, se todos pudessem divulgar, compartilhar as mensagens que transformam vidas, né? Mas às vezes as pessoas nem curtem. Eu vejo pelo número de visualização, que é o dobro do número de curtida. Porque quando você curte um vídeo no YouTube, principalmente quando você compartilha, o algoritmo ele entende que aquilo é interessante e começa a colocar nos topos, entendeu? Começa a sugerir, por exemplo, as pessoas que estão buscando alguma solução para a vida dela, e essa solução está em Deus, está na Bíblia, esses vídeos começam a aparecer como linhas auxiliares. Mas quando a pessoa só visualiza, o algoritmo pensa, isso aí é um conteúdo irrelevante. E você pode ver, meus amados irmãos, que tanto os vídeos da igreja, como os meus vídeos e vídeos dos irmãos de Deus, elas têm pouca visualização, poucas curtidas, porque muita gente pensa que a internet é livre. Não é, meus amados irmãos. Por exemplo, esse é o advogado, ex-advogado, né, de Felipe Martins, o Jeffrey Chiquini. Ele é um advogado que ele começou a ganhar destaque, como um novo herói da direita, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, ele só quer se eleger senador ano que vem. Ele está em busca de um cargo político, e o senador, são 81 senadores, né? Eles são peças-chave para a mudança de um país. Então, descobriu-se que ele, para essa ascensão meteórica, primeiro que ele teve o aval, né, do Deltan Dallagnol, que foi, junto com o Sérgio Moro, um dos protagonistas do Lava Jato, que é do Partido Novo. Então, ele pagou, se eu não me engano, R$7.500 para o robô impulsionar as postagens dele. Por isso que ele saiu tipo assim de 5 mil seguidores para 1 milhão, 2 milhões de seguidores. O vídeo do Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira também deu uma pratinha lá, R$30 mil para o vídeo dele chegar, igual o vídeo que ele fez sobre o Pix, né, de impressionantes 500 milhões de visualização. Eu vi uma vez, eu estava na casa da minha sogra, e estava tendo uma festinha de aniversário de um dos sobrinhos da minha esposa lá, e na Smart TV lá, o neto dela tava botando algumas músicas ali, né, na televisão mesmo, no YouTube, pela internet, essas músicas de festa. Aí tem uma música lá de um tal de Gustavo Lima, meus amados irmãos, quase 1 bilhão de visualização. Aí eu fiquei imaginando assim, eu falei, que isso? Tu imagine um vídeo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que prega a palavra pura, alcançando pelo menos 10% disso. Olha como o conhecimento é chegar para um grande número de pessoas. Tu tá me entendendo, irmão? Como eu sou um amador, né? Tô aqui com um celular, gravando um vídeo por semana. Eu não tenho dinheiro para impulsionar, nem sei como faço isso. Eu vou tentando. Agora, se Deus achar que algumas das minhas mensagens, ou todas as minhas mensagens possam chegar no número maior de pessoas, Ele vai fazer isso. Então não me preocupo, porque eu não dependo de vídeo financeiramente, tu tá me entendendo? Isso aqui é uma coisa que eu já expliquei, que eu faço por prazer, pelo amor às almas, e também para não ficar com esse conhecimento todo acumulado. E o Senhor falou assim, você pode fazer, desde que seja em linguagem simples, porque, meus irmãos, é muita teologia por aí, é muita, como é que se diz, doutrina maluca aí, que as pessoas fazem um malabarismo, ao invés de ficar na simplicidade que há em Cristo Jesus e colocar em prática. Se eu faço esses vídeos, é porque eu estou oferecendo uma coisa que eu tenho. Não é uma coisa teórica que eu vou ter. Tu tá me entendendo?
Aqui não tem hipocrisia, não. Eu estou fazendo porque eu sou abençoado e provo que eu sou abençoado, independente dos outros. A minha vida não é pautada no que os outros pensam. Ai, cara, você está milionário? Não, muito longe disso. E eu nem quero, meus amados irmãos. Tu sabe por quê? A pessoa, quando ganha muito dinheiro, ela não para pensar. Quando ganha muito dinheiro, a sua liberdade fica seriamente ameaçada. Você já não vai poder mais ir para os mesmos lugares. Tu tá me entendendo? Os seus amigos mudam para pior. Tá? Ali é só gente interesseira e falsa. Festas falsas. Afagos a egos, falso. Pessoa que quer te ver pelas costas. Pessoas invejosas. Pessoa que quer puxar teu tapete. Dar tapinha na falsidade. Longe de mim viver assim. Então vamos lá, meus amados irmãos. Que isso aqui tem um grande ensinamento nesse capítulo aqui. E vamos descobrindo ponto a ponto na simplicidade. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, se tornou parente de rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Shomron, Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que acompanhava e persuadiu subir para atacar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá. Olha só, Acabe, marido de Jezabel. Ele era rei de Israel. Josafá era o rei de Judá. A gente está falando do mesmo Israel, mas o reino do sul e o reino do norte. A gente está falando de dois tipos de pessoas. A gente está falando de dois tipos de crente. Entre aspas. Um crente normal, padrão, e um servo do Senhor. Tá? Acabe, rei de Israel, indagou a Josafá, rei de Judá. Irás porventura comigo lutar contra Ramote de Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou: sou com tu, é meu povo, e o meu povo é como o teu povo, eis que estaremos contigo na guerra. Josafá falou isso acreditando que, seguindo os passos do grande rei Davi. Só que tinha um detalhe, irmão. O rei Davi, qualquer cidade que ele ia avançar, ele pedia em oração direção ao Senhor, a Deus. Contudo, acrescentou: rogo-lhe que busque primeiro o conselho de Yahvé, o Senhor. É o conselho excelente, pedir conselho para Deus. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhe questionou: devemos partir e atacar Ramote de Gileade ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam: vai, Deus entregará nas mãos dos reis. 400 profetas profetas, entre aspas, de Deus, falando para o rei Acabe: pode ir lá que Deus vai entregar Ramote de Gileade na tua mão. Presta atenção nisso. Então Josafá indagou: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possa consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade, há um pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetizo bem a meu respeito, mas sempre o mal. Mihayahu ben Inlá, Micaías, filho de Inlá. Mas Josafá ponderou: não diga isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe: manda vir depressa Micaías, filho de Inlá. Olha só, 400 profetas falando, vai lá. 400 bajuladores, puxa-sacos. 400 profetas e pastores que ficam pregando: Jesus não vai voltar, tudo vai se resolver politicamente, tá? Esse negócio aí não é para agora não, a volta de Jesus é lá na frente. Por quê? Porque estão com o umbigo preso nessa terra e estão prestando idolatria a homem. Então quando você idolatra um homem, você jamais, muito difícil, você vai contra alguma coisa que esse homem faça, por mais absurdo que seja. Só que Josafá, meus amados irmãos, é o servo do Senhor nessa história aqui. Ele falou: tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Tu sabe por quê? Porque Josafá conhecia a história dos reis de Israel. E ele estava vivendo a história dos reis de Israel. Ele conhecia os pergaminhos. Ele conhecia o modus operandi de Deus. Ele conhecia as profecias. Ele conhecia a história das destruições dos reinos passados por desobediência.
Estava nos pergaminhos, o rei tinha acesso. Ele falou, tem alguma coisa errada nisso aí, irmão. Tem mais um outro aí, não? Aqui a gente está falando de um homem contra 400. E é mais ou menos a estatística hoje, irmão. Um homem falando a verdade, 400 falando a mentira. É isso que esse texto quer falar. Aí, por que Acabe falou assim? Não, mas esse aí eu odeio ele, só profetiza contra. Meu irmão, não é porque Micaías profetizava contra. É porque Acabe só fazia besteira. E mesmo ele fazendo besteira, foi o mesmo Acabe que matou Nabote para pegar a vinha dele. O Acabe já era rico, era rei de Israel, irmão. Esposo de Jezabel, já tinha tudo. Mas uma das coisas, uma característica de Satanás, inclusive foi a principal para ele ser expulso lá, sabe qual foi? A insatisfação. É uma pessoa que nunca está satisfeito com nada, por mais que tenha, quer sempre o dos outros. E ele ficou triste porque e tudo quer comprar, porque ele tem um poderio financeiro maior. Mas Nabote, meus amados irmãos, Nabote, ele tinha um amor pelaquela vinha. Nabote, ele não tinha desejo de dinheiro, ele só queria viver em paz com a vinha dele, com a casa dele. Mas aí Acabe assim, pô, eu quero comprar esse cara, não quer vender, qual é desse cara? Quem manda aqui sou eu. Aí Jezabel falou, mas então mata esse cara. Acabe foi lá, matou o cara. Mas tem uma passagem na Bíblia, que eu estava explicando para minha irmã, dessa situação aí, que Acabe, ele rasga as vestes, ele jejua, ele fica. Então Deus, ele fala para o profeta assim, ó, tá vendo ali o Acabe? Como é que ele se arrependeu? Como é que ele está rasgando as vestes? Não teria eu misericórdia dele? Meus amados irmãos, não é porque Deus teve misericórdia de Acabe, porque Deus sabia muito bem, Deus conhece o coração, ele sabia que Acabe era inconstante. Só que isso prova que Deus é escravo da palavra dele. Se você se arrepender, se jejuar, fazer o ritual, o sacrifício de arrependimento verdadeiro, você chama a atenção de Deus. E isso acaba com esse negócio. Eu vou explicar lá na frente como é que esse texto também acaba com essa doutrina calvinista. Tá lá na frente, espera só. Tu tá me entendendo? Não é porque Micaías de implicância tá falando mal porque não gosta do rei, não. É porque o rei só fazia besteira, irmão. E Deus não compactua com besteira. O homem de Deus, ele tem que falar a verdade. Doa quem doer e acabou, irmão. Aí fica por... você não pode se importar quando a pessoa começa a puxar carta de vitimismo, querer se vitimizar para esconder o erro, não. O errado é o errado e acabou. Você não pode retroceder, não. Você tem que ser imparcial e, acima de tudo, justo. O rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestiram traje real, estava sentado cada um no seu respectivo trono, na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante dele. Então Tzidkiahu ben Canaã, Zedequias filho de Canaã, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou, com esses ferirá os sírios até que sejam completamente derrotados. Presta atenção, não foi a arma específica através da ordem de Deus, foram os profetas mentirosos que confeccionaram a própria arma. Se lembra da armadura de Saul? Entendeu? A armadura de Saul versus a funda, ou o estilingue, ou o bodoque de Davi. Quem é que prevaleceu sobre o gigante Golias, que representa o mal? A arma dada, apesar de ser aparentemente inferior, mas dada pelo Senhor, ou a arma dada pelo homem? Quando eu fiz essa casa aqui, meus amados irmãos, eu demorei 4 anos, tá? Mas durante a parte mais cara dela, uma das clientes minhas tinha sido gerente da Caixa Econômica. Ela do nada, acho que eu já falei isso aqui num vídeo, ela do nada, ela entrou no WhatsApp e falou assim, Ricardinho, eu me chamo de Ricardinho, olha, se você quiser 50 mil, eu boto a taxa tabela zero lá embaixo, se você quiser pagar em 86 vezes, suaves prestações. Meu irmão, aquilo foi tentador. Se eu pegasse aquele dinheiro, essa obra de 3 anos sairia em 3 meses. Não tá me entendendo? Pelo menos assim, a ponto de se mudar, a maioria da estrutura já feita. Só que o Ardor me falou, você fez um acordo comigo, e eu vou honrar porque você está sendo fiel a mim, mesmo com todos os seus pecados. Mas se você pedir 1 centavo de empréstimo, eu saio fora. Irmão, a pior coisa
é você fazer as suas coisas sem a direção de Deus. Porque com a direção de Deus, o Deus tem a melhor estratégia, só que a melhor estratégia demora. E isso é fatal para emocionados imediatistas. Então aqui eles fizeram o chifre de boi pelas mãos dele, ou seja, ele não só deu uma profecia falsa, como estava dando as ferramentas inúteis para o rei. Tu tá me entendendo? É tudo no tempo de Deus, tudo tem que ser na direção do Senhor, irmão, mas não como um robô, irmão. Mas direção, ainda mais coisas estruturais, irmão. Sai daí. E todos os... Olha só. Moldou para si um chifre de ferro e exclamou: com esse ferirás o Sírio até que seja completamente derrotado. E todos os profetas profetizaram o mesmo: ataca Ramote de Gileade e serás bem sucedido, porquanto o Senhor os entregará na mão do rei. A palavra diz: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Tá? O mensageiro que tinha de chamar Micaías lhe anunciou: eis que os profetas são unânimes em suas profecias a favor do rei. Vede que também a tua palavra seja como a de um deles e fala o que é bom e agradável. Fala o que é bom e agradável. Tá todo mundo falando para ele subir. Não vai roer a corda não, hein, Micaías? Tá todo mundo de acordo ali. Tá. Porém, Micaías afirmou assim como vive Yahvé, o Senhor, o que Deus me revelar, isso eu declararei. Eles praticamente já sabiam que Micaías ia fazer isso, porque a pessoa que vive na mentira sabe. A pior coisa para eles ali foi Josafá ter chamado um servo do Senhor no meio de uma crentalhada, tá? Que vive sob profecias mentirosas. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote de Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: atacai e sereis bem sucedido, e eles serão todos entregues em vossa mão. Você está me entendendo aqui, meu irmão? Tem muita gente que fala que Micaías mentiu, mas tem uma diferença entre a mentira e a ironia. E aqui também é tipo um cumprir sarcástico de quem mandou buscar ele. Mas isso aqui pode ser interpretado aqui, ó. Porque você vai ver agora por que Josafá retrucou. É tipo assim, ó. Tu quer subir? Vai lá, cara. Vai lá que tu vai se dar bem. Vai lá que tu vai arrumar uma coisa boa. Tu vai arrumar uma pancada por dentro da tua cara. É nesse tom. Tu tá me entendendo, irmão? É porque você lê, a gente lê e não sabe. Mas é pela lógica aqui, ó, por causa da resposta de Josafá. Ó. Mas o rei lhe tocou-lhe: quantas vezes terei que pedir para que não me fale senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? Olha como é que o negócio muda de figura. Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou: estes não têm senhor, volte cada um em paz para casa. Deus está falando: volta, cara. Eu não estou nessa guerra. Vocês vão morrer. Vocês só vão sobreviver se eu estiver na causa. Eu não estou. Ele está falando: vai embora, volta. Deus avisa, irmão. Ele sempre avisa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria nada, provavelmente favoravelmente a meu respeito, mas tão somente prognóstico de derrota? Todavia Micaías prosseguiu dizendo: ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote de Gileade e lá perder a vida? E um sugeria de uma maneira e outro de outra. Então finalmente surgiu um espírito e se apresentou. Espírito com letra minúscula, tá, irmão? Quando é o espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Um espírito de letra minúscula é o espírito de Satanás. Tá? Surgiu um espírito e apresentou o Senhor dizendo: eu o enganarei. Diante do que perguntou-lhe o Senhor: de que maneira? E o espírito respondeu: serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou o Senhor: vai e realiza o teu intento. Tu de fato os enganarás e prevalecerá contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso, de letra minúscula de novo, na boca dos teus profetas e Yahvé, o Senhor, portanto, é quem determinou a tua desgraça e a tua derrota. Ó, Micaías acabou de revelar um bastidor celestial aqui que ninguém estava sabendo. Mas como eu te falei no início do vídeo, esse capítulo também arrasa com essa doutrina maligna calvinista que eles pregam,
e dali do calvinismo que vem a teoria da eleição, que Deus já sabe quem vai ser salvo e que vai ser condenado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, como se Deus fosse um roteirista, entendeu? Repetindo um filme que ele já sabe o final, sem graça nenhuma. Se fosse assim, por que ele deu, primeiro ele deu aquela declaração para o profeta sobre Acabe, quando Acabe rasgou as vestes depois de ter matado Nabote? Se ele já sabe, por que ele fez uma reunião? Aqui está acontecendo uma reunião, está descrita aqui, uma reunião celestial. Se ele já sabe, por que ele usou uma reunião? Deus seria um Alexandre de Moraes, que já faz um julgamento, umas oitivas, já com a condenação na mão? E se ele é o tão todo-poderoso, onisciente assim, por que ele escuta conselho de anjo? Se a decisão já está tomada. Vocês estão me entendendo, irmão, como é que Deus é completamente diferente do que muita gente prega e entende até hoje? Muita gente mesmo. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Só que Acabe estava fazendo mal já há um bom tempo ao povo de Deus. E essa subida a Ramote de Gileade ia piorar a situação, ia morrer mais gente. Então Deus tem que dar um freio. Em um ponto ele tem que dar um freio. Mas como Deus vai fazer isso? Manda fogo do céu? Então ele falou, ali Deus já estava determinando que é o seguinte, o Acabe teve todas as chances, e o Acabe tinha consciência do que tinha que fazer, tanto que ele rasgou as vestes no episódio de Nabote. Mas como ele continuou na inconstância para o mal, então ali ele determinou o fim da misericórdia de Deus. Então Deus está fazendo a reunião para ver como é que se daria a mecânica da morte de Acabe. Acabar com essas doutrinas falsas aí. O Luiz Muhammad ele tem uma frase interessante, ele fala: doutrinas do inferno tem que voltar para o inferno. Adoro essa frase. Então olha só, é um espírito de mentira, meus amados irmãos. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses profetas, e Yahvé, portanto, é quem determinou tua desgraça e tua derrota. Imediatamente Zedequias, filho de Queneá, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou: como o espírito do Senhor me deixou falar a ti? Olha só, o espírito aqui, o Senhor, é em letra minúscula também, interessante isso aqui. Ou seja, não foi espírito do Senhor coisa nenhuma. E meus amados irmãos, bota uma coisa na tua cabeça, esses profetas não inventaram isso não, tá? Eles ouviram. Só que foi um espírito com letra minúscula, espírito de mentira, irmão. Então ele ouve, se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, se você tiver idolatria, ser humano, tá? E evita falar para não ficar mal com o rei, ou com os amigos do rei, com teus amigos, o que vai falar com você é um espírito de mentira, tá? Ao que Micaías respondeu: tu os verás no dia que tiver de vaguear em um aposento ou outro a fim de te esconderes. Então o rei exclamou com indignação: pega aí Micaías e levai de volta a Amon, governador da cidade, Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei, prendei esse homem no cárcere e sustentai somente a pão e água até que eu volte em paz. Tudo de bom para Micaías: pão e água, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, e água com a palavra de Deus. Era como Micaías se alimentava, irmão. E quando você se alimenta de Jesus, da palavra, não tem doutrina falsa e nem espírito mentiroso, certo? Não, tá? E Micaías ainda concluiu: se eu voltares em paz, entendeu? Se eu voltar em paz, Yahvé, o Senhor, não falou por mim. E disse mais: ouvi todos os povos as palavras que vos proclamo. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote de Gileade. Na teimosia, né? Micaías deu o recado. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. Olha só. Vamos recapitular aqui. Primeiro, um desejo pessoal de Acabe. Qual, Ricardo? Atacar Ramote de Gileade. Para esse desejo se concretizar, tem que ter apoio de pessoas. Aqui no caso, representado pela ajuda de Deus. Então um espírito mentiroso, ele entra na jogada e persuade Acabe a subir. É chamado um servo do Senhor, 1 contra 400, mas um homem que vive a pão e água, ou seja, vive de Jesus e a Bíblia, fala ao contrário. Eles assim vai.
Tanto que Josafá, ele não era, o Acabe não era tão cego assim, que ele usou esse artifício. Por que tu acha que ele falou, Josafá, veste os meus trajes que eu vou disfarçado de soldado ou de qualquer outra coisa? Porque sabia, meus amados irmãos, que os assírios aqui já estavam querendo matar ele um tempão. Então, ainda assim, ele usou do ardil da malandragem, meus amados irmãos, malandragem, jeitinho brasileiro, 171, cortar caminho. Se você fizer isso, não conte com Deus. E não pense que você vai escapar de uma ordem que Deus deu ou que não deu. Deus não está na malandragem, irmão, não está no jeitinho. O rei da Síria havia ordenado a seu chefe dos carros de guerra: não lutareis nem contra soldados nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Olha aí, ó. Então, quando os capitães do carro avistaram Josafá, imediatamente deduziram: eis que vem aí o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá clamou a Iavé, o Senhor o livrou e os afastou dele. Sabe por quê? O alvo era Acabe. Só que Josafá estava disfarçado de Acabe. Os inimigos pensaram que Josafá, que os inimigos, eles não viram que Josafá era Acabe, mas Deus viu, por isso que livrou, porque Deus não está na malandragem, eu repito. Pois quando os capitães do carro viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Falaram assim, não é ele não. E de repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao condutor do seu carro: volta e tira-me da batalha, porque eu estou gravemente ferido. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia, e assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro até o final da tarde. E ao pôr do sol, morreu Acabe. Tá vendo o último jogo do Fluminense aí? O gol saiu já nos acréscimos, mas um gol sortudo, sabe? Sei, apesar de várias oportunidades de ter matado a partida, acabou de sair, a vitória veio num gol sortudo. Por que eu tô falando isso? Porque o Acabe fez toda aquela malandragem para tentar vencer a guerra com essa estratégia fajuta, e os caras viram assim, não, ele taca a roupa de Acabe, mas ele não é Acabe, é Josafá. E o cara deu uma flechada, sei lá, no ar. A palavra mostra que ele não estava mirando em Acabe, mas pegou em Acabe. Porque nessas horas, meus amados irmãos, para concluir o plano de Deus, para o mal ou para o bem, no caso de Deus, sempre para o bem, no caso de desobediência, sempre para o mal, vai acontecer de uma maneira, Deus vai mexer os pauzinhos sobrenaturais dele ali. Tu tá me entendendo? Uma flecha ao acaso pegou ele na junção abdominal, no corpo. Quem vive na mentira, o corpo é atingido. E você vê que ele não morreu de imediato. Ele foi se esvaindo em sangue. Sangue é vida. Ele foi perdendo vida até morrer. Por que tu tá falando isso, Ricardo? Porque, meus amados irmãos, muita gente... Tem uma passagem, eu não sei onde ela está. Mas eu não sei se é em Gênesis, não sei se é Josué. Ele está dizendo que aconteceu um problema lá, que estupraram a mulher de Israel, e eles foram se vingar. Aquilo ali foi um dos maiores erros da história dos hebreus. Só que ainda assim, eles seguiam um ritual religioso. Vamos consultar Deus. Só que ele já estava no coração para fazer aquilo ali. Então eles consultaram a Deus como pura formalidade e não como um ato de fé, como Deus quer, verdadeiro, entendeu? Então Deus mandou o recado através do profeta. Ele falou assim, olha, se eu falar que não, vocês não vão fazer? Tipo assim, porque vocês já estão determinados a fazer, vocês só estão vindo a mim pedir autorização e não um conselho. Então eu darei conforme o ídolo do seu coração. Não entendeu ainda? Vou explicar. Vou dar um exemplo. Você quer muito uma pessoa e você está orando
a Deus para que Ele dê uma pessoa para casar, para namorar. Só que você se apaixona por uma pessoa que não é que Deus separou. Como eu disse, a estratégia de Deus, ela pode demorar porque é no tempo dele, não no nosso. Então aquela tua paixão, ela dominar, entendeu? Sobre a vontade de Deus. Mas ainda assim, você desesperadamente, por você querer muito essa pessoa, você acaba associando a paixão com a vontade de Deus. Então Deus, ele dá vários sinais que não é aquela pessoa. Tu tá me entendendo? Que ele vai arrumar outra para você. E essa vai ser durável, essa vai ser agradável, essa vai ser o certo para você. A tua metade da laranja. Mas aí a tua paixão vai. Aí Deus fala assim, tá, aí você insiste tanto que Deus fala, então tá, vai. Como eu falei da casa. Se eu insistisse, eu vou pegar esse empréstimo, vou pegar esse empréstimo, vou pegar esse empréstimo. A casa tinha saído mais rápido, mas sem Deus, irmão, literalmente, Deus me livre. Eu não quero fazer nada sem Deus na minha vida. Tudo que vem para você, se não for Deus que dê ou permitir, é desgraça e infelicidade e insatisfação. Como eu disse, eu não sou milionário, eu sou extremamente satisfeito com o que eu tenho. E ainda tenho a consciência que Deus dá muito além do que eu mereço. Então esses vídeos são ingratidão. Mas quando a sua paixão está num negócio, você vai procurar Deus por uma mera formalidade. Você vai querer que Deus ateste aquilo ali. E se Deus falar não, você não vai ouvir. Porque a tua paixão é maior. Aí você vai e quebra a cara. Você vai dar uma de Acabe. Você vai usar recursos próprios. Você vai usar armas próprias. Você vai usar planos seus. Bota uma coisa na cabeça de vocês, meus amados irmãos. Coisas estruturais Deus garante. Então peça para Deus coisas estruturais. A palavra de Deus diz, Davi fala assim, quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, tu já escreveste minha vida num livro. Isso quer dizer que toda a estrutura para você viver nessa terra e cumprir a tua missão, Deus vai garantir. Você pode ver que você mora numa casa, seja de aluguel ou não, que você não teria condição se não fosse Deus. Se você mora numa casa própria, pode falar aí para você mesmo. Hoje, se você não tivesse, você teria condições financeiras para comprar uma casa dessa? Não, porque é estrutural, Deus garantiu. A roupa que você veste, você pode ver que ela não pesa tanto financeiramente, porque Deus garante. Eu estou falando isso baseado no quê? Que Jesus fala, olha o lírio do campo, olha as aves do céu. Tu tá me entendendo? E a sua esposa, a sua família, também Deus garante, até para perpetuar a espécie. Só que, se você pedir a Deus, você vai passar esse período de família, reprodução, cuidar dos filhos, bem mais feliz e melhor, mais seguro e mais satisfeito do que se você for pela aparência. Eu fiz um vídeo, se vocês descerem aí há 2 anos atrás, se eu não me engano, sobre a aparência de Jesus. Muita gente vai pela aparência, porque a aparência é a figura da paixão e não da obediência. Então essa passagem toda, finalizando o vídeo, só quer dizer uma coisa. Deus não dá aquilo que você quer. Ele dá aquilo que você precisa. A escolha de Deus é muito melhor do que a nossa escolha. Qualquer coisa, deixe nos comentários, sugestão de passagem que você não entenda. Deixe nos comentários de qualquer vídeo. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.